Livro do Esdras. Capítulo 4, versículo 5. Meus amigos, eu quero estar muito agradecido. Os visitantes já estão ali. Sempre vêm aqui comungar conosco. Muito obrigado, um forte abraço. Sejam muito bem-vindos. E fique à vontade aí. Bem à vontade, tá certo? Tanto as irmãs, os irmãos e as crianças também. Glória a Jesus. Os que acharam, digam amém. Amém. Alguém ainda está procurando? Vou aguardar. Ainda fica depois de Crônicas. Primeiras Crônicas, Segundas Crônicas. Aí vem o livro do Esdras. Glória a Deus. Glória a Deus. Se achou, diga amém. Amém. Diga, fala a Deus. Que o teu servo ouve. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro. A insistência aqui era todos os dias. Rei da Pérsia. Isto é, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Eterno Deus, sua palavra é para sempre. Ó Criador do céu e terra, nós pedimos ao Senhor que fale conosco, nos oriente uma vez mais, porque somos seus vasos e templo teu. Por isso nós queremos possuir uma vez mais a sua palavra para santificar o nosso coração e mente, porque não tem como me santificar sem a sua palavra. Por isso aqui está, Senhor, todos os seus filhos que veio a ti render graça. Digam amém? Poder sentar, por favor? Alguém chegar aí, porteiro, tem muita cadeira aqui na frente, tá? Senão vai igual você lá para fora. Vamos lá. Meus irmãos, é muito importante, o importante é a nós estarmos em uma sequência de frequência aos cultos. E por esses dias, nós como cristãos devemos desmarcar, abre aspas, alguns compromissos para estar juntamente do nosso eterno Deus e buscando a sua face. Se porventura sobrevir alguma fraqueza e frieza, vá correndo buscar força aonde você não acha. Vá buscar força onde você não tem. Você vai encontrar. Porque quem busca acha, quem pede recebe, e tudo que se bate se abre. E nós estamos aqui entendido que Deus, o coração daquele povo, mais de 50 mil ou quase 50 mil, vamos usar o termo de hoje, pessoas na linguagem bíblica, judeus, que tiveram a oportunidade de fazer o templo em uma correria, mas conseguiu fazer automaticamente. Eles, por sua vez, tiveram algumas surpresas. Correria essa em edificar logo, levantar as colunas, para fazer talvez o primeiro culto na linguagem nossa. Em contrapartida, os samaritanos queriam também automaticamente o ajudá-lo. A gente viu que Zorobabel disse que nada, não quero vocês aqui ajudando não. E nós tivemos um tratamento psicológico aqui, falando sobre personalidade, algumas coisas, e também vamos falar em outras ocasiões em relação ao psique. Por outro lado, nós percebemos que esse não traz uma divergência para os mais novos, isto é, daquela época, por incrível que pareça, os novos judeus que sobressaíram lá em Babilônia, na sua língua, obviamente, sírica, né? Obviamente lá, e por incrível que pareça, sobressaiu esse ponto de vista de homens e mulheres que não tiveram uma certa experiência, uma experiência essa com os mais velhos, mas mesmo assim tiveram a oportunidade, na linguagem ainda falando de hoje, de cultuar, de buscar a Deus, de ouvir a voz de Deus, de cantar louvores ao nome de Deus, porque essa é a razão. Por mais que ele tinha outras linguagens, né? Era o aramaico naquela época, ele sempre estava, obviamente, entendido que o Senhor é o Deus que fez os céus e toda a terra. Glória a Deus.
Bom, dentro desse ponto de vista, sobressai agora o ponto facultativo da mensagem de hoje, que é o capítulo 4, no seu versículo, que nós acabamos de ler, verso 5. Por sua vez, o texto declara que alguns daqueles, samaritanos, acharam, por sua vez, alugar os conselheiros. E para quem não teve a oportunidade de ver essa mensagem, você pode assistir se você quiser, tá certo? Você coloca lá na sua TV e você terá talvez um culto idêntico, que não é igual ao vivo, tá certo? Por incrível que pareça, neste ponto de vista aqui, os irmãos sabem, olhem para cá, que sempre o ser humano sempre foi dotado e também alimentado e ao mesmo tempo preso nas economias, ou podemos falar em valores. Eles aceitaram essa proposta e, por incrível que pareça, fizeram uma carta. Esta carta estava sendo direcionada ao rei Artaxerxes. Logo, ele receberia essa carta, e interessante que era uma carta para fazer com que a obra parasse. E os irmãos sabem muito bem, eu estarei lendo aqui novamente, que não foi uma carta de uma pessoa, certo? Irmão Paulo, tal, direciona ao Senhor, tal, rei Artaxerxes, de lá da Pérsia, que o judeu não era uma pessoa ditada na carta, eram várias pessoas, como se tivesse várias pessoas reunidas, como se tivesse uma comunidade, uma coletânea, obviamente uma abaixo-assinada, para parar a obra de Deus. Eu peço que vocês prestem atenção, que quando se fala em parar a obra de Deus, sempre tem uma quantidade augusta. Quando se fala em deter um cristão no seu individualismo, na sua individualidade, você não sabe que não é uma pessoa, sempre tem várias e várias alternativas para parar um servo de Deus, uma serva de Deus. Alguém quer te parar e esse alguém não está só. Mas eu tenho um recado para você. Você também não está só. Você não está sozinha nesta batalha. Quem está contigo é Jesus. Capítulo 4, não feche a sua Bíblia, por gentileza. E sobre o reinado de Assuero, versículo 6. No principal do reinado escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias, isto é, de Artaxerxes, escreveu Islão, Metradante, Tabael e os outros das suas companhias, Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita, isto é, na linguagem aramaicos e na língua assírica. Observe aqui que no verso 8 diz: escreveu, pois, Reum, o Chacer, Cisai, o escrivão, uma carta contra. A carta era contra quem, igreja? Ao rei Artaxerxes. Desta maneira. O verso 9, por favor, leia com alto e bom som, para que todos possam ouvir, irmãos. Alguém pode ler? Então escreveu o Reu. Devagar. Então escreveu o quê? O Reu. Sim. O Chanceler, o Cisai, o escrivão e todos os seus companheiros. Ok. E os Minaítas, Apaquecitas, Apelitas, Apecitas, Aquevitas, Babilônios, Susanitas, Leavitas e Elamitas. Olha para cá, irmãos. Olha a quantidade de, tá vendo aí? A quantidade de pessoas, a quantidade de pessoas estava reunida. Exatamente, a carta estava sendo escrita pelos samaritanos, e automaticamente falando, acrescenta, aqui tem coisa para falar, aqui tem coisa para nos edificar. Sempre tem alguém que não tem a palavra, mas tem uma carta que é escrita exatamente para desfazer a obra, para desfazer o projeto. Oh, glória para Jesus, para fechar a igreja, né? Para tirar membro, para fazer as pessoas caírem. Oh, glória a Jesus. Mas graças a Deus que tem 69 livros aqui, ó. Ei, glória para Jesus. Tem palavra de Deus. Quem pode levantar a mão para adorar? Crente que olha para a palavra não cai. Crente que segue, arrisca a palavra, dificilmente se cai. Eu falei a vocês, ainda peguei o papel. Existem pessoas que não têm a palavra, mas tem uma carta da vida dos outros. Carta
querendo saber quem é quem caiu, quem não caiu, e outros até incorporados pelo diabo que pergunta quem vai cair. Sangue de Jesus tem poder, sua casa vai ficar de pé. A casa de quem levantar a mão vai ficar de pé. Vai permanecer. Então são essas situações que a gente de fato falamos na semana passada, para vocês entenderem, tá bom? Versículo 10 diz o que aí, meu amigo? E outros povos que com grande afamado, os conados, transportou que fez habitar na cidade de Samaria. Segura. Pergunta pra cá. Transportar na cidade de quê? Samaria. E o que mais? E outros da lenha do rio em tal tempo. Versículo 11. Este, pois, é o teor da carta, que ao rei Ataxerxes te mandaram, teus servos, os homens daqui do rio, e tal tempo. Verso 12. Sabe ao rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós. Segura. Saiba, ó rei, a carta está com uma determinação. A determinação da carta está dizendo: saiba, ó rei. Como dissesse, você precisa saber o que está acontecendo. Eu estou aqui a favor do seu reinado. Saiba, ó rei, que estão edificando, ao texto, estão fazendo, subiram a Jerusalém para edificar. Logo ele detalha que quem está em Jerusalém são pessoas o quê? Eu preciso que vocês estejam atentos. Esta leitura aqui. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti, você não liberou? Vieram a nós, a Jerusalém, a edificar aquela rebelde e malvada cidade. Olha para cá, irmãos. Olha só o aquecimento e o acréscimo das palavras. Eu preciso que vocês entendam isso. Eu vou focar nisso aqui um bom tempo. O aquecimento e o acréscimo desta palavra. Aonde se vê, desde Gênesis até esse texto aqui. Isso aqui é uma carta, isso aqui é sério. E outra, não é uma carta para qualquer pessoa qualquer, é para uma pessoa de porte. E eles estão dizendo na carta que o povo que está lá, que foi liberado por ele, são povo rebelde. Você sabe o que é uma pessoa rebelde? Ele está discriminando na carta que quem está lá para fazer é um povo rebelde. E como se não bastasse, um povo rebelde e malvado. Duas coisas que não é definitiva na carta. Duas coisas que está na carta que não é verdade para quem quer servir a Deus. Duas colocações terríveis que não é moral para quem serve a Deus piamente. Quem serve a Deus piamente não anda em rebeldia. Glória a Deus. Glória a Deus. Segura, Glória a Deus. Quem serve a Deus piamente não tem um coração malvado. Glória a Deus. Tem alguém falando aí de você o que você não é. Meu Deus. Glória a Deus. Tem alguém pronunciando palavras de você o que você não fez e não é. E o pior é isso. Está na carta. E quem é que está lendo? Deus. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Aleluia. São novatos. Às vezes é aquela pessoa que está orando por ele. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Às vezes é aquela pessoa que está jejuando pela família dele. Aleluia. E ele está por trás, metendo um pau em você. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: olha, você é a noite que a gente vai dar muito glória a Deus, ou a gente não vai dar nenhum. Tem alguém tentando lhe desanimar, olha para cá, falando que você não faz. Meu Deus. E essas palavras vai chegar o retorno. E o pior, é por isso que eu falei
situações psicológicas. Se você não cuida da tua mente, cuidado. Tem gente que come na tua mesa e quando sai fala que a comida foi ruim e ainda fala que tu é ruim. Meu Deus, é verdade. E o pior não é isso, Natanael. Olha minha mão de misericórdia aqui, ó. Deixa eu fazer minha mão de misericórdia. Está ouvindo que você está assistindo? Olha a minha mãozinha. É que tem gente que acredita. De vez de procurar saber se é verdade o que ele está falando, toda pessoa que vier falar mal de qualquer pessoa para você, procure saber se é verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eita Jesus. Obrigado. Vá buscar o diagnóstico. Porque Satanás quer matar um ou outro É verdade. com palavras. Tu fala de mim, eu falo de ti. É verdade. Quem tem a palavra, fala a palavra. Você vê crente falando de crente. Que crente coisa nenhuma. Você é um charlatão. Você é uma fogueira apagada. Você é um déspota. Olha pra cá. Vai terminar depois das 9 o culto hoje. Liga os ventiladores, irmão. Por outro lado, você está vendo duas consequências. E o pior não é isso. Que quando você sabe que falaram de você, de vez de você crescer, você diminui. Você está pegando? De vez de você, né, derrubar o gigante, agora que eu te derrubo, porque você tem com mentira, eu estou com a verdade. Ah, cadê o glória? Aleluia. A nossa mente está se formando um alto-falante, disposto a qualquer pessoa utilizar. Desligue a hora que você quiser e, por gentileza, ligue a hora que você quiser. Muitos dentro da casa do Senhor, a sua mente, olhe para cá, está se tornando como se fosse um alto-falante, um serviço sonoro. O que de fato vier, você acredita e aceita. A ponto de dizer assim: olha, você agora pode ir para lá com o teu Deus abatido. E outra, quando tu chegar lá na casa, senta e fica calado. Fica calado, porque você não vai obter resposta baseada nesta carta. É aí que o diabo se engana. Aleluia, glória. Porque todo aquele que invocar. Aleluia. Aonde estão aqueles que invocam o Senhor? E o diabo sabe disso. Moldada a cidade. E vão na carta, está na carta. Está na carta. E vão restaurando seus muros. Mentira. Mentira. Ninguém restaurou o muro lá. Já leu a Bíblia? Já leu Esdras 1, 2, leu 3, que eles começaram a edificar a casa. Quando levantou a casa, fizeram o culto. Os muros estavam debaixo ainda. Deus. Tem alguém que está acrescentando. Oh, Espírito de Deus. É, Jesus. Está acrescentando palavras. E o pior não é isso. Aquela pessoa, tomara que não esteja aqui hoje, nem aquele nem aquela, que gosta de ouvir notícia. Oh, Espírito Santo. A notícia que você tem que ver é o que está escrito em Cantares. Vem depressa. Alguém pode acrescentar? Cadê o texto? Cadê aqui minha Bíblia? Vem depressa, amado meu. E quem é o teu amado? Vem depressa aqui é anseio ao arrebatamento. Vem. Eles estão edificando os muros. Na cabeça do rei, toda a cidade, que primeiro o texto não demonstra que estão aqui, ó, separados, reparando os fundamentos. Ele começa falando de muro, depois fundamento. Isso é sequência de uma pessoa que inteligentemente compreende que a vida espiritual começa em você cercar os muros.
Meu Deus, é forte. e não a casa. Meu Deus. Que não adianta você ter uma casa bonita e a porta está aberta. Meu Deus. Não adianta você orar tanto e não vigiar. É, Jesus. Está faltando glória a Deus hoje, né? Vamos ver se vai sair pelo menos um aleluia agora. Quanto mais você se preocupa com as coisas daqui, mais o muro não é edificado na sua vida. Quanto mais você busca as coisas da terra, mais muro não existe na sua vida. Mas quando você busca, primeiramente, em edificar, colocar, Aleluia. levantar, botar betume, coloca betume. Eu não sei se eu estou certo agora, eu vou falar. É catume. O que é catume? Datume, que é coloca ele compra um terreno, ele não bota um muro logo. Ele coloca, como é que chama aquela? Tatume. Tapume. Olha que interessante. Por que ele coloca o tapume? Alguém sabe? Para não ninguém ficar. E você tem colocado o que na sua vida espiritual? Porque todo mundo sabe da sua vida. E outra, para quem gosta de aparecer, mostra que está sem muros. A vida espiritual é entre você e Deus. Se você é usado por Deus, é entre você e Deus. Ninguém recebe do Senhor se do alto não vier. Mentira! Não estava edificando. Mentira! E tem gente que acredita. E é. Porque para o rei, toda a cidade que, pelo fato de um muro estar sendo edificado primeiro, demonstra que ela está com a intenção de guerra. Ela está se preparando para uma batalha. Porque mesmo o muro está pronto e eu estou trabalhando dentro, alguém está vigiando dizendo: está vindo inimigo! Frecheiros! Porque tem muros. E a casa está discriminada. Prepara que eu vou falar. A casa está discriminada. Muro. E como se não bastasse, estão reparando os seus fundamentos. Capítulo 4. Oh Jesus. Versículo 3. Uma varoa, leia aí uma varoa. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, capítulo 4, verso 13. 13. Não me perdoa, perdão. Segue outra irmã, pode não. Agora saiba o rei, que se aquela cidade se edificar, se aqueles crentes começar a edificar os muros, se aquela mulher voltar a vigiar como ela vigiava antes, Glória a Deus. se aquele irmão passar a dar prioridade ao momento da oração, Glória a Deus. se aquele grupo voltar a jejuar como jejuava antes e orava antes do ensaio, se aquele pregador rei voltar a ler a Bíblia em casa como lia antes, se aquela irmã que chegava e aquele irmão dobrava os joelhos e só levantava depois que tocava o sino, ela retornava. Ei, você não sabe o que vai acontecer. Eu estava pesquisando sobre a igreja presbiteriana, senhores obreiros. Olhe para cá. Nós sabemos informação de tudo. Se pegar crente aí, ele sabe quem é o autor da novela. Ele sabe de todas as
situações que aconteceram no filme, ele conta sem precisar ligar a televisão. Se pegar crente aí, olha pra cá você da TV, olha, tem crente aí que se pegar, ele sabe o nome de todos os jogadores, até quem está na reserva. Tem crente aí que está tão aviciado que quando chega na igreja, ele está assistindo, ela está assistindo ali, ó, as partes não. Ih, rapaz, o cara foi preso, eu sabia. Pegou, pega, ele está aqui, ó. Está aqui no canto. Se você apertar mais, tem crente aí, olha pra cá, tem crente aí que nunca leu um livro na Bíblia todo. Um livro. Se puxar mais adiante, você vai encontrar pessoas que nunca leram o Novo Testamento todo. Nunca! Mas as informações das coisas outras eles sabem. Aí quer que Deus opere, quer que Deus fale. Aí diz que está sendo usado. Você não busca. Os cristãos da igreja presbiteriana, um servo do Senhor pediu a oportunidade para ser líder de certo departamento. O pastor disse para ele: tá certo, agora você tem 6 meses para ler a Bíblia toda. Ele foi lá e comeu a Bíblia com coentro toda. Leu a Bíblia toda. Chegou no pastor e disse: pastor, terminei de ler. O pastor falou: então você agora tem mais 6 meses para ler de novo. Porque é um costume que eles têm, uma prática de regra de ter a Bíblia como alimento diário. Toda pessoa que tem um ponto facultativo na obra ou atrás de um altar tem que pelo menos ler 2 vezes a Bíblia no ano. Aleluia, Deus. Nós estamos pegando carona. Pastor, termina. Terminar não, fecha o portão e porteiro, bota o cadeado. Estamos pegando carona. As informações pegamos no ar. Qualquer mistura é Deus. Qualquer coisa é Deus. Vá ver na Bíblia. Toda pessoa que estimula-se em não receber o não vai prejudicar tanto a sua vida com quem está perto dele. Vou repetir. Todas as pessoas crentes que não recebem não de alguém, por exemplo, não vai, você vai ficar aqui, e ele se chateou, ela se chateou, não recebeu esse não, ou até um sim, terão decisões precipitadas, tanto para si, prejuízos, e também para quem está perto dessa pessoa. Por que não falar de Saul? Saul, você não pode saber fazer sacrifício, é porque está demorando de gente. Deixa eu lembrar de outra. Olha como eu falei, minha mente é boa. Falando de demora, o pastor não estava no culto. Saul, automaticamente falando, ele queria oferecer algo que não era para ele oferecer. Vai, prefere, não sai daí, você se espera. Não, está demorando muito, ele vai lá e oferece. Teve problema. Daqui também teve problema. Ô meu irmão, Natan daqui, cuidado. Você não pecar. Assim diz o Senhor. Vigia. Ele vai lá, olha lá, na varanda, cai com Betseba. Toda pessoa que recebe, que não recebe o não de Deus, não está ouvindo, mas estão tolerantemente dizendo: eu não aceito, vai ter problema na sua vida. Aí o pastor não estava presente, aí ele estava aqui, aguardando o pastor, aguardando. Aí o pastor chegou, de vez em tomar posse aqui, o pastor sentou lá. Aí ele falou: pastor, e aí, vamos pro culto, como é que vai abrir o culto e tal? O pastor quieto, não falou nada para ele. Ele subiu na tribuna, pegou o microfone, bateu a igreja, citou, e aí começou o culto, a coisa toda. O pastor subiu na tribuna, sentou, aí ele passou com o pastor. O pastor pegou o microfone na mão dele
você me desobedeça aqui. Só faça o que eu mando. Na frente do povo que está me vendo aqui, da minha forma que você está vendo aqui. Você sabe o que aconteceu? Olha pra cá, olha pra cá. O povo que ouviu, esperou só o irmão ir lá para fora. Irmão, tranquilo, recebeu repreensão na íntegra, ao vivo. Logo, mas, pastor, foi muito grosso com você. Você aceitou isso aí? Chega aqui no canto, chega aqui. Não, irmão, está errado. Não, nunca vi isso na minha vida toda de cristã. Nunca. Pastor, vai receber todo mundo. Irmão, vocês têm que chamar o conselho. Vem falar isso. Não pode fazer. Ele vai desviar você. O irmão olhou no olho, Aleluia. nos olhos da pessoa, e disse: você não sabe o que ele fez por mim um dia. Eita, Jesus. Glória a Deus. Saiu glória, saiu aleluia aí. Eu nunca vou levantar contra ele. Por mais que ele me repreende de novo, eu vou permanecer obedecendo a sua voz. Quem sabe quem era eu? É eu mesmo. Vou me chatear e pecar por causa de uma repreensão? Quem tem a carta de Cristo, ou quem é a carta de Cristo, já sabe o que deve ouvir e o que deve falar. Aleluia. Vai sair glória, vai sair aleluia. Quem tem a carta de Cristo escrita, porque somos uma carta aberta, não se aborrece com qualquer coisa. E principalmente quem tem as armaduras. Está aqui. Ele recebeu logo uma quente e uma fervendo. Nunca mais, acho que nem outras pessoas vai falar. Vai pensar, rapaz, sabe por quê? Será que esse daqui é igual aquele outro? Não vou falar nada, já quero. Logo, no capítulo 4, retrata aqui algo muito bom, muito interessante. Isso é no versículo 14. Ainda bem que ainda tem mais tempo ali rápido. Agora, pois, Eneida, por favor. Amém, Jesus. Agora, pois, como somos assalariados do pacto Sim. e não nos houve haver desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. Não entendi isso aqui. Olha pra cá. Alguém aqui está aqui? Olha pra cá. Amém. Eu não sou psicólogo. Não sou. Mas em algumas ocasiões Deus me ensina a ter a resposta quando alguém me fala alguma coisa. Ou já entendeu o que aquela pessoa está querendo dizer. Às vezes a pessoa vem com uma coisa e está falando outra no pensamento. Pega no ar. Até você leu aí agora. Você pegou no ar aí. Olha ali o texto. Olha o texto ali. Pega no ar, irmão. Pega no ar. Agora, pois, porquanto somos, como dissesse assim, na mesma da hora aí, eu mandava parar na hora. Somos o quê? Assalariados do palácio. Como dissesse assim, ó, eu estou ganhando pouco e eu não quero perder o que estão me dando na hora que o Senhor não está presente. Eles estavam recebendo. Claro, o texto já iniciei falando isso. Eu iniciei falando isso. E alugaram. Alugaram o que, irmão? Eles estavam recebendo propina para permanecer. Está entendendo? Está entendendo? Deus. Fazendo coisa errada e o rei não estava sabendo de nada. Não, olha atrapalhado perto de mim aqui. É o que vai. É que a única coisa que você pensou, nunca você falou que o seu salário era pouco? Você é assalariado, como dissesse assim. Eu só recebo 1 ou 2. Esse recebe 3 ou 4. Eu era para receber 3 e é 2. Tem alguma coisa errada. Se você está querendo falar dele, é de você. Eita, Jesus eterno. Andar a sério. Fala dele. Você está querendo falar dele lá, que está lá? Ou você está querendo falar de você? Ou você está fazendo alguma coisa lá em Jerusalém que eu não sei? Deus grande. Espírito Santo de Deus. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. As pessoas soltam seus erros facilmente. Principalmente, Deus não deixa ninguém enganado. Aleluia. Glória a Deus. Agora analise. Vai devagar. Volta de novo, você falou aí. Volta de novo. Sim, volta de novo. Pede para voltar. Vai, fala devagar.
Logo você percebe aqui, ó, versículo 15. Agora, pois, o errado querendo dar conselho. Você conhece alguém assim? Agora, que se busque os livros de crônicas dos teus pais, e não acharás o livro das crônicas, e saberei que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis de província, e nele houve rebelião, os tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. As crônicas revelam a cidade preservada para adorar Deus e não a outros deuses. E por causa disso houve levante. Todo altar que tem a palavra de Deus destaca inveja. Toda igreja que quer seguir a palavra de Deus na coerência, igreja é tu, tá? É tu que está levantando a mão dando glória a Deus. Vai ter perseguições. Pessoas doentes de mente vão se levantar contra para você parar. Isto é, no capítulo 4, versículo 16. Nós, pois, fazemos notório, meu Deus, ao rei, que se aquela cidade se edificar os seus muros e restaurarem desta maneira, não terás porção alguma desta banda do rio. É claro, Satanás, enquanto a igreja vai ficar de pé, os terreiros de macumba não vai descer nenhum guia. Levante a mão para adorar esse Deus. Enquanto a igreja ora, não tem teologia. Se você crê e entende esse propósito, você levanta a mão para adorar. Quando a igreja está de pé, o diabo é que cai, aplaude, cai, glorifica, cai. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. E aqui, na minha opinião, vai surgir os problemas psicológicos. São doenças que a palavra está pregando, a mensagem está falando, o louvor está sendo bem situado numa harmonia espiritual muito bem elaborada. Porém, eu não estou recebendo nada, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, só zoada. Quem está dormindo também na linguagem minha? O povo. Poxa, eu sei que o Senhor não recebeu aquela adoração como antes, mas obrigado, Pai. Que culto maravilhoso. Obrigado, Pai. Mas do outro lado, tem alguém dizendo: olha, o rei Ataxerxes está ouvindo e já está se inclinando em dizer assim: olha, eu vou liberar. E a gente não sabe. Quando a gente estamos dormindo, tem alguém trabalhando para destruir eu, tu, nós, a igreja, as crianças, os jovens. Pode repreender mesmo, pode repreender. Tem alguém trabalhando contra. Olha para cá. A situação estava lá, e o povo lá. E a carta está terminando de ser lida. Capítulo 4, versículo 17. Deixa eu dedicar cada tempo. E o rei enviou essa resposta a Reú, Chassalé, Cisai. Já estava tudo combinado, irmão. Já estava todo mundo em concordância. O escrivão e os demais seus companheiros que habitavam em Samaria, todo mundo escondido no bolso, comprado pelo dinheiro. Que na categoria também cristã tem um bocado de gente comprada pelo dinheiro. Gente que já gosta de agenda, porque sabe que recebe 2 aqui, 6 ali, 20 do outro lado. Olha aqui. Como também mais que estava da além do rio. Aí entra aqui, saudação de paz. Verso 18. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. E ordenou eu. O quê? Toda a igreja, vamos lá?
Olhe para cá. E ordenaram olha a vírgula, respira, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade, eles trouxeram informação antiga, despertou-se em quem viu, em quem leu a carta, que tinha um problema antigo. Ele nem identificou a carta, ele já entendeu que já tinha mais problemas antigos que aquela cidade estava escondendo. Olha só que interessante, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem, olha só o texto, e nela se tem feito rebelião e sedição. 20. Todavia houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se liberaram direitos, tributos e rendas. 21. Vou beber água. Alguém lê? Leia, obreiro. Agora, pois, dai ordem para impedir aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem. Olha só, olha para cá. Isso aqui, eu vou dar um tempo aqui de mais ou menos uns 15 minutos. A capa foi lida. Na linguagem minha, isso é tipologia. Fábulas. Israel está lá dormindo ou acordado. Agora, pois, dai ordem para impedir aqueles homens. Pode estar dormindo, pode estar acordado. Eu quero que você tire dele tudo. E aqui sobressai, são 3 crises que acontecem na vida do ser humano. Só citar uma. A crise existencial, essa está derrubando muita gente. Eu precisei escrever algo aqui que eu queria que vocês analisassem isso aqui. Olha só, a crise existencial se manifesta primeiro como uma pessoa insatisfeita. A partir do momento que essa carta está sendo elaborada, o povo ia receber uma insatisfação. É como se você lutasse tanto. Ai, Deus. Repasse, como você tivesse buscado muito e acreditado que amanhã de manhã a vitória já é certa. E para sua surpresa, a carta é para parar. A carta é que nada deu certo. Exatamente uma das primeiras coisas que abala e que traz uma crise existencial na vida de um ser humano é quando você também está insatisfeito do que está acontecendo contigo ou está acontecendo com o seu próximo. Letra condece me canta. Número 2. Confusão. Por muita confusão que você está ouvindo e vendo, é muita briga. Isso sua mente não aguenta. Você entra em crise. É uma luta para pregar uma mensagem dessa, mas eu vou falar. Quando se há um vazio, muito tempo trabalhando e nada está preenchendo, e como se não bastasse, a ordem é para parar. Aí sobressai, o que é que aqui, isso aqui é um ponto mais facultativo. Sobressai através desse vazio, dessa insatisfação, de muitas confusões, só mente de tragédia, só pensa negativo, se vem a ansiedade. E a ansiedade ela trabalha com os comportamentos do corpo.
você fica inquieto. Qualquer coisa que você ouve, você fica ali, ó, bate o pé, coça a cabeça, você fica impaciente. E Deus já estava vendo que isso ia acontecer. E deixa eu te falar mais. Aconteceu. Ficaram 15 anos sem mexer em nada na obra. Eu não sei se você que está aqui sentado ou está assistindo está nesta mesma situação que eu estou dizendo aqui. E tem mais, você além de estar nisso, você não quer se envolver em nada. Você prefere ficar parado. E outra coisa, aí a minha mente se abriu para uma palavra muito, muito bem concreta. E eu escrevi aqui. Anotem. Existem pessoas que sente que não merece amor. Elas se afastam com espaços vazios para tampar o passado que lhe entristeceu. São pessoas, porque isso é um trabalho que veio da personalidade, e o texto demonstra que desde pequeno houve um sofrimento. Eu li para vocês Esdras capítulo 2. Eu li para vocês que vários foram juntos para edificar. Todos trabalharam em um só propósito. Ninguém ficou parado. Porém, a decepção começou a vir. E as decepções fazem você se isolar. Porque você se acha que nunca, e às vezes, nunca recebeu um amor. Nunca recebeu um carinho. Nunca recebeu um abraço, um elogio. Meu irmão, meu parabéns pelo seu trabalho aí, Israel. Deus continue te abençoando, meu filho. Muito obrigado. Isso aqui é como uma chuva de bênção sobre ele. Aleluia. Quando você elogia o irmão, você glorifica a Deus. Irmão, obrigado que o Espírito Santo lhe trouxe aqui. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas a todos que estão presentes aqui. Isso é incentivo. Aleluia. Muita mal informação na mente. E como se não bastasse, está chegando uma carta amanhã de manhã. Quem é aquele que depois de lutar o ano todo, achando que dia 28 vai chegar a bênção, no sentido bíblico, e por incrível que pareça, a carta vai chegar dizendo assim: acabou para tu. Acabou tudo para tu. Você vai vir quarta-feira? Você tem que ser muito valente. Quantas pessoas deixam de congregar? Hoje eu não vou para a igreja não. Se chateia consigo mesmo. Estou chateado comigo mesmo. E aqui entra um ponto que a psicologia leva em condição que a pessoa já se acha entre si magoada consigo próprio. O problema é eu. E aí ele entra ao ponto de vista de alguém dizer assim: o que é que eu estou fazendo aqui nessa casa mesmo? Nada dá certo para mim. Para que isso? Não adiantou nada. Aí você começa a mudar o pensamento. Você já sabe o que eu estou falando, né? Você já sabe o que eu estou falando, né? Pessoas desejam a morte, desejam que morra o filho. Não aguento mais. De vez de orar, Jesus salva, Jesus mata. Mata esse marido, mata essa mulher. Mata todo mundo. Me leva também. Eu estou recebendo informações, não é de pessoas aqui, de pessoas de fora, de longe, de ajuda. Pessoas que estão saindo de casa, eu estou falando aqui com propriedade, estão saindo de casa porque não aguenta mais. Ou tu leva essa carta aqui no seu coração, ou tu terá problema. Olha para cá. Ou nós levamos essa carta de Deus em nosso coração, independente da notícia. Na minha casa já deu certo. Na tua casa já deu certo. Problema de passado, crises mentais, que a palavra, quando aceitou Jesus, não teve guarida. O louvor cantou tanto, chorou, mas a mágoa
a tristeza do passado. Meu Deus. Aleluia. Destaca no coração quando você cresce, inveja, ciúme facilmente. Você ciúma facilmente. Facilmente você desperta o ciúme. Sabe o que é isso? Crise. Pastor, dá para terminar? Só um dia sem mandar. E aí está enchendo a igreja, enchendo. Os gabinetes dos pastores cheios. Não vou nem falar do gabinete pastor, vou falar da clínica de psicologia, do consultório. Cheio. Estava fazendo fisioterapia aqui em Castelo Branco. Aí eu cheguei e disse, hoje tem muita gente. Aí de lá eu disse, não, pode entrar. Pessoal, não, é essa aí. Aí todo mundo aí é pobre. Guarde a tua mente, jovem. Guarde a tua mente. Guarde a tua mente, adolescente. Converse com seus filhos. O ataque está sendo na sua mente, na nossa mente. E a minha mente aqui, ó, se a mente não funcionar aqui, a gente diga amém. A mente não fala. Diga amém. Uma parada. Olha a semana que vem que nós vamos falar. Semana que vem. Prepara o ministério do povo, deixa tudo organizado. Versículo 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, Cisai, o escrivão, os companheiros, eu disse a vocês que eu ia mostrar o texto. Apressadamente, minha amiga Camila, senhoras e senhores, apressadamente, irmão Rogério, irmão Walter, senhoras e senhores que estão aí no fundo, o diabo, ele sabe que você vai receber uma informação negativa a qualquer momento. É o dia da grande tribulação ou da aprovação. Por isso que o crente tem que estar nos pés de Jesus, orando. O próprio Jesus recebeu a informação errada, irmão. Foi mesmo? Foi. Lázaro morreu. Está morto. Se isso estivesse aqui, não. Jesus poderia ir. Não quero ver ninguém não, sai todo mundo daqui, sai, quero ver. 3 dias de luto. Jesus perguntou, onde puseste? Aleluia. Aonde puseste? Glória a Deus. Olha para cá, enfrenta. Talvez você está aqui, poxa, eu vim no lugar certo. Enfrenta. Enfrenta esse gigante que está dentro de você. Enfrenta esse gigante que está dentro de você. Enfrente. Mas eu recebi a palavra, pastor, mas ele não saiu. Você precisa enfrentar. É você que tem que colocar ele para fora. Termina. Não durma com esse gigante não, ele fica mais forte. Sansão dormiu, quando acordou foi falando. Dormiu, quando acordou foi falando. Chegou um dia que ele, sabe de uma, corta aí minha cabeça. Vou entregar logo os pratos. Apressadamente. Senhora Ingrid, meu amigo aqui, missionária Aline, reverendo Natanael, apressadamente. O diabo tem pressa. Assim como Deus tem pressa em te usar, Aleluia. o inimigo também tem pressa em tirar você. Gente, eu não estou aqui trazendo apologia ao inimigo, estou trazendo o recado, a carta de Deus. E é uma seriedade. Cuidado, que se você não. O dentista fala assim, abre a tua boca, você tem que abrir para ele fazer o tratamento. Se você não abre, não tem como ele fazer o tratamento. A mesma coisa é Deus. Se você não abrir o seu coração, se você não abrir, deixa Deus faça isso aqui. Já que eu vou aproveitar, vou fazer 21 dias de jejum, o Senhor faz isso aqui. Faz isso na minha vida. E a oração que a gente vai orar nesses 4 períodos é por nós. Não ore por ninguém, ore por você. Apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus. Acorda! Bora! Tem culto para ninguém hoje aqui, viu? Ninguém vai descer para orar. Ninguém vai buscar ninguém. Nada, acabou. Os impediram à força.
braço, tá bom, irmão? E com violência. E se a gente não está orando, senhoras e senhores, quando alguém pega com força, com violência, no seu braço, no braço do teu filho, no braço da tua esposa, será que você vai agir espiritualmente ou carnalmente? Se coloque de pé. Vamos fazer uma oração. Senhor, coloque a mão no seu coração. Você em casa, você aqui. Vamos fazer como a gente fez no primeiro dia? Coloque a mão no coração, outra na cabeça. Proteja você mesmo. Bota o capacete da salvação. Glória a Deus. Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado porque nós estamos discorrendo algo em nossos corações de forma espiritual e tão gloriosa. Como essa vida, meu Deus, que está em casa. Talvez essa mulher, esse homem já pensou em fazer uma besteira. Tem pessoas, meu Deus, talvez pessoas saem de casa, largar tudo, sumir. E para bem longe. E ninguém achar, ninguém mais perceber. Nós oramos agora. Tenha misericórdia. São problemas, Senhor, existenciais. Problemas que vêm talvez de adolescente. Tratamento, palavra de maldição. Gente que não consegue amar. Mesmo que a gente ali faça carinho, a gente abrace, a gente dá uma palavra de amor, mas a pessoa não consegue receber porque o passado não fez, ela entendeu, ele entendeu o que é amor. Mas o Senhor Deus pode fazer muito mais no coração de cada um de nós. Por isso, brinde a minha mente, brinde meu coração, brinde essa igreja, brinde esses membros, brinde as nossas crianças, os adolescentes, livra de todo mal, dos pedófilos, dos demônios satânicos. Toma, Senhor, os esposos que trabalham perto de pessoas, ó Deus, essas mulheres, meu Pai, aleluia, com espírito de pombagira que está querendo seduzir, mulheres também, meu Pai, que estão trabalhando, e homens, meu Deus, nós repreendemos, guarda a igreja, é tanto escândalo, o sangue de Jesus tem poder. As cartas que estão vindo, meu Deus, são cartas para destruir, às vezes é individual, às vezes é para destruir a família, a informação através do WhatsApp, do Instagram, do Twitter. São tantas informações que a gente vai se, ó Deus, abaixando a cabeça, não querendo nem clamar mais, porque perde a força, porque as informações que a gente recebe na nossa mente só é negatividade o dia todo. O dia todo coisa negativa e muita mentira. Senhor, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus tem poder. Aplauda ao Senhor, diga amém, igreja. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, irmãos. Por favor. No capítulo 11, versículo 23. A palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor, e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou, e tendo dado graça, a partir disso, tomai e comei, este é meu corpo que é partido